Cumprimento a todos com a graça e santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um bom dia. Estaremos lendo em João, no capítulo 6 e no verso 22. Jesus é o pão da vida para os que creem. No dia seguinte, a multidão que estava da outra banda do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão, que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Capernaum em busca de Jesus. E achando-o na outra banda do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondendo lhes disse: na verdade, vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vós saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinais, pois, fazes tu, para que o vejamos e criamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas vós disse que também vós me viste, e contudo não crê. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que ele me deu se perca, mas que eu ressuscito no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. E eles murmuravam, os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é esse Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, ele disse: desci do céu? Até aqui. Então, a gente vê aqui que a incredulidade da pessoa, né, por não conhecer o Senhor. Corramos, prossigamos em conhecer o nosso Senhor. Que muitos e muitos ainda pecam por não o conhecê-lo. E aqueles ainda não o conheciam, eles estavam ainda
ouvindo a doutrina do Senhor Jesus. Ainda causava muitas dúvidas. Quem é esse moço? Quem é esse varão? Mas esse varão, o pai e a mãe não está aqui conosco? Como ele disse que desceu do céu, né? De repente ele é o pão que desceu do céu. Nossa, que é isso? Né? Mas muitos deles entenderam. E os que entenderam, receberam a virtude do Espírito Santo. Glória a Deus e graças a Deus, né, por essa manhã preciosa, por esse sol lindo, esse dia maravilhoso, dia de oportunidade, dia de bênção, dia de se refazer, dia de conserto, dia de nós esquecermos o que foi ruim, que passou, né? E hoje nós possamos ter vida nova. Glória a Deus. E a incredulidade, que nós venhamos deixar ela cair por terra. Porque a incredulidade, ela faz muito mal para a nossa alma. Porque a nossa alma, naturalmente, ela crê em Deus. Mas, pela teimosia do nosso eu, o orgulho, a soberba, isso impede da nossa alma se deleitar no Senhor. Muitas almas estão presas dentro do corpo, querendo adorar a Deus, servir ao Senhor, mas nós mesmos a acorrentamos, não deixamos ela usufruir do alimento de Deus. É por isso que tem muitas pessoas doentes, depressivas espiritualmente, por não receber o alimento que vem do céu. Porque muitas das vezes a gente tem vontade, mas a gente não quer abrir mão. A gente tem aquela sede, mas a gente não quer dar o braço a torcer, não quer deixar nossa alma beber dessa água, né? É como se fosse uma grande humilhação perante a sociedade, perante os outros. E realmente precisamos mesmo ser humilde ou se humilhar e deixar nossa alma comer esse pão, beber essa água viva. Então a gente vê aqui que o Senhor Jesus, depois que andou sobre o mar, ele no dia seguinte, depois que chegaram à terra de Capernaum, e a multidão estava da outra banda do mar. E vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não tinha ido com seus discípulos naquele outro barco, que os discípulos tinham ido sozinhos, mas tinha vários barcos ali, né? E a multidão, cada um pegou um barco lá, encheu de gente, e foram atrás de Jesus lá em Capernaum, em busca de Jesus. Eles foram buscar o Senhor Jesus. Eles foram procurar encontrar e achar o Senhor, né? Achando na outra banda do mar. E perguntaram: nossa, Jesus, como tu chegasse aqui? Né? O Senhor Jesus já foi direto. Vocês vieram aqui sim, vocês me acharam. Mas vocês não me acharam por conta de milagre, por conta do que eu possa fazer, né? Do que eu possa salvar. Vocês vieram porque vocês comeram pão e vocês saciaram a fome. Vocês vieram aqui em busca de comida material. É isso. Porque a multidão sabia que o Senhor Jesus poderia multiplicar pão novamente e eles não iam passar fome. A intenção deles era material.
A intenção deles era saciar a fome física. Multidão, gente. E não era poucos, né? Eu sei que pegaram barcos, lotaram de gente e foram em busca de Jesus e acharam ele lá da outra banda para ouvir a mensagem do céu, para ouvir o evangelho. Não foram buscar comida material, né? Foram buscar o pão material. Glória a Deus. E Jesus disse: trabalhar não pela comida que perece, mas pela que permanece. Porque assim, hoje em dia, nós colocamos em primeiro lugar o material, né? Trabalhar não pela comida que perece, mas o Senhor está dizendo que nós não precisamos trabalhar para comer. Ele quis dizer que a gente precisa colocar as coisas espirituais em primeiro lugar, né? Ver o horário, ver os dias, para que a vida espiritual não venha se desmoronar, para que a gente não venha ficar distante do Senhor, porque senão o material, as coisas do dia a dia, ela embota a alma, ela embota o espírito. A pessoa vai ficando mais a tendência a mundanos, né? As coisas do mundo, as coisas carnais, o pensamento da pessoa muda. Quando a pessoa se inclina somente para as coisas materiais. Quantas pessoas trabalham em 2 empregos, não tem tempo de glorificar a Deus, não tem tempo de buscar a palavra, não tem tempo de se alimentar de Jesus Cristo, né? Vai ficando distante, vai ficando desgostoso de igreja, de palavra de Deus, não quer mais escutar louvor, porque vai tomando conta o material. Então aí, o Senhor Jesus diz, trabalhar não pela comida que perece, mas pela que permanece. Então nós temos que lutar pela comida espiritual principal, para que a gente não venha morrer de fome espiritual. A nossa alma, gente, eu já disse no começo, se não tiver o pão vivo e a água viva para ela se alimentar, a nossa alma ela fica morta dentro da gente. Quantas pessoas mortas, não é? Quantas que está somente a casca, gente. Por dentro está um defunto. Um defunto, pessoal. Por fora está todo bonito, com roupas novas, sapatos novos. Por fora está com cabelo bonito, né? Até com uma certa maquiagem, com alguns apetrechos, mas por dentro estão mortos, estão um defunto, um zumbi, porque morreu espiritualmente, pessoal, porque tem trabalhado muito material, mas espiritualmente não consegue se alimentar da palavra. E o Senhor Jesus Cristo é a palavra genuína. O Senhor Jesus é a palavra verdadeira, que não tem como ninguém rasurar, não tem como ninguém ter uma escrita, como que eu posso dizer, mal interpretada, erro de tradução. Não tem como, porque o Senhor Jesus é a palavra verdadeira, Ele é, em si mesmo. Ainda que alguém pudesse rasgar as Bíblias, proibir as Bíblias, o Senhor Jesus é a palavra, Ele é a verdade.
Ele é o pão vivo que desce do céu, que traz água, que traz pão para a nossa alma. Então o Senhor Jesus diz, trabalhar por essa comida. É um trabalho, a gente precisa se esforçar. Assim como a pessoa sai de manhã, vai para o seu trabalho, outros, como eu disse, têm outro emprego, trabalha dia e noite, se esforça para ter essa comida material. Assim também possamos correr para o espiritual, para a comida, para o alimento espiritual. A gente também tem que fazer força para isso. A gente não tem que esperar que alguém venha pregar uma palavra para a gente tem que ir em busca, né? Eu observo na igreja que tem irmãos que moram lá do outro lado da vila, pega ônibus, outros vêm a pé, vêm buscar a palavra. Tem pessoas até que nem está bem fisicamente, mas vem aquele vento gelado, eles se cobrem, põem blusa, mas eles vêm buscar a palavra e voltam tão felizes para casa, tão satisfeitos, né? E a gente vê isso, que cada dia que passa, a pessoa quer estar mais na presença de Deus. A pessoa não quer perder um trabalho da igreja, porque é muito maravilhoso. A gente, é como o Senhor Jesus diz, eu te revelo coisas grandes e firmes que tu não sabe. Agora, essa pessoa não trabalha por essa comida, não vai ter vontade mesmo. Vai perdendo o apetite e vai ficando anêmico, vai ficando sujeito a várias doenças, vai ficando debilitado, né? Baixa imunidade, e aí vai pegando doenças espirituais, vai dando ouvido às más conversações, vai ouvindo o conselho de parentes negativos, e de repente você está bem longe do Senhor e da casa de Deus. De repente você não quer nem saber de Jesus, para nada. De repente, as teologias profanas, de genealogias mundanas, vai invadindo o coração da pessoa e a pessoa está aí, mortos, feitos zumbis, espiritualmente. Por fora, como diz o ditado popular, por fora, bela viola, por dentro pão bolorento, né? É bonito, é escultural, mas por dentro tem todas as coisas ruins, porque não está se fortalecendo no pão vivo que desce do céu. E é a verdade. E essa verdade, ela prevalece. Pode ter milhões de teorias, mas a verdade é a verdade. E o Senhor Jesus Cristo diz, eu sou a verdade. Então não tem por onde correr. Se nós quisermos ter saúde espiritual, ter vida, é no Senhor. É no Senhor. Se você for consultar um médico, e esse médico falar para você que você tem que consultar um cardiologista, não adianta você ir no ortopedista. Não adianta. Você tem que ir no cardiologista. Ah, mas o cardiologista lá não entende nada. Eu vou no otorrino. Pode ir. O otorrino não vai fazer nada por você, porque o seu problema é cardíaco. Você tem que ir na pessoa certa, você tem que ser obediente. Mas aquele médico não manda em mim, ele não sabe de nada, e aquele médico lá, ele só fica conversando, ele só fica falando, ele nem olhou na minha cara, ele não sei o que é. Ele falou para você ir no cardiologista,
porque ele tem experiência, só de você falar ele já entendeu. Está entendendo? Então você precisa ir no cardiologista, se ele falou. E se você não for, pode ficar pior, não é? Então nós precisamos ser obediente à voz de Deus, se Deus está falando que Ele é o pão vivo. Se Ele é o pão, se Ele tem água que mata a sede, não adianta nós querer pular daqui, pular de lá, achar que temos razões, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus, né? Então nós vemos aqui que o Senhor Jesus é o pão vivo, é o pão da vida para os que creem. Está bem claro, para os que acreditam, para os que creem, né? Não está claro isso? Não está claro esse texto, né? Está muito claro. É para as pessoas que acreditam, é para os que creem. Porque se a pessoa não acredita, para que ela vai? Ela vai em busca do pão, né? Aí o Senhor Jesus disse, porque disseram-lhe, pois, que faremos para executar as obras de Deus? Jesus respondeu e disse, a obra de Deus é esta, que creais naquele que Ele enviou. Então, aí começam as perguntas, né? O que nós temos que fazer? O que eu devo fazer? É tão simples, né, gente? É acreditar naquele que o Pai enviou. É acreditar em Jesus. Esses dias eu estava conversando com uma pequena adolescente. Eu creio que por ela ser adolescente, com certeza ela vai aprender muito ainda. Mas eu achei muito bonitinho. Ela dizendo que na escola os incrédulos desafiam muito ela, zombam e ficam importunando ela. Hoje em dia disse que não pode mais falar de religião na escola, mas ela disse que tem uns professores lá que vivem atacando as religiões e principalmente a dela por saberem que ela é cristã. E é lógico que como adolescente ela não, né, talvez ela não vai correr atrás disso. Mas pode ser que seja para a experiência e maturidade dela. E ela disse que, olha, eles ficam falando de Jesus, eu nem ligo, mas falou de Deus para mim, nossa, eu não gosto que fica atacando o meu Deus, né? Então, muitas das vezes as pessoas ouvem muito falar de Jesus, mas ainda não entenderam que Jesus é o que o Pai enviou. Que Jesus é Deus na terra, que Jesus é o Filho de Deus e que sem Jesus Deus não atende nossas orações. Que se nós não passar pela porta que é Jesus, Deus não faz nada por nós. Porque o próprio Deus, Ele enviou o Senhor Jesus para nos resgatar. E se nós não obedecermos, e se nós não amarmos o Senhor Jesus, tampouco nós amamos a Deus, né? E a obra de Deus é, que obra é essa? A obra de Deus o que mais importa é que nós creiamos naquele que Deus enviou. E nós crendo no Senhor Jesus, com certeza estaremos executando a obra de Deus. É tão fácil, tão simples, né? Aí muitos pensam assim, eu tenho que fazer a obra, eu tenho que fazer a obra de Deus.
A obra de Deus começa crendo, acreditando que o Senhor Jesus Cristo é o nosso Deus, a nossa fortaleza, o nosso refúgio, né? Então, eles começaram a dizer assim, mas lá no deserto, Deus mandou o pão do céu. Moisés mandou. Aí Jesus disse, não, Moisés não deu o pão do céu para vocês comer. Quem deu o pão do céu para vocês é o Deus vivo. Eu sou o pão. O maná não é o pão do céu. Eu sou o pão do céu. Eu vim para dar vida para o mundo. Então, gente, vamos fazer igual aquele povo. Eles ouviram e disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então, a gente precisa estar sempre alimentado pelo pão, que é Jesus Cristo, todo dia. O de ontem é de ontem, hoje é outra coisa. Ontem nós oramos, ontem nós louvamos, lemos a Bíblia ontem, não é? Hoje nós vamos fazer também. Mesma coisa, sabe por quê? Hoje você tomou café da manhã, você almoçou, você comeu o café da tarde, você tomou chá, você comeu bolo, você comeu um monte de coisa. Quando foi à noite você jantou, antes de dormir você comeu de novo. E não sei não se você não beliscou de madrugada, não é? Agora, isso aí foi ontem. Hoje você já tomou café, já fez bastante coisinha aí para você comer. E a nossa alma também precisa ser alimentada da palavra de Deus. E essa palavra traz vida. Nós não vamos ser igual os zumbis, igual os mortos-vivos, não. Vamos estar sempre se alimentando das coisas que vêm do céu, da palavra genuína, verdadeira. E o Senhor Jesus, pode ler em Apocalipse, você vai ver que Ele é a testemunha fiel e que Ele é a palavra. Deus abençoe a todos. Vamos ficar com essa meditação de hoje em João, no capítulo 6. Deus abençoe a todos em nome de Jesus, o justo Cordeiro. Amém.